Vamos agora abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite. Nós estamos naquela sequência do livro do Êxodo e hoje chegamos aqui no Êxodo 35. Nós vamos ler até o verso 29. O capítulo ainda vai um pouco mais adiante, mas nós vamos parar aqui no verso 29. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de Êxodo capítulo 35. Um texto, um dos mais bonitos de todo o livro do Êxodo. Acompanhe, portanto, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Aí, pessoal, agora voltou. Aí, já voltou. Beleza, então, pessoal? Ok? Todos estão comigo? Acho que estamos aqui. A Cris já pôs. Que bom. Irmãos, desculpem aí, nós tivemos um problema na transmissão por conta da queda de energia, né? No break também não funcionou e aí até reiniciar todas as coisas. Então nós ficamos esse tempo aí fora do ar. Mas vamos lá, eu estava fazendo a leitura de Êxodo, capítulo 35, e eu convido você a voltar os seus olhos, né? Eu sei que muitos irmãos ainda já saíram, mas aí conforme eles vão voltando aqui, nós estávamos com 74 pessoas ou pontos, né, ligados, agora estamos com 43 espectadores, mas à medida que os irmãos forem atualizando a página lá, eu creio que aí já restabelece todas as coisas, tá bom? Então vamos lá. Êxodo 35, eu vou começar a leitura a partir do verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca, os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo,
o altar do holocausto, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze, por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Convido você para estarmos orando ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e clamamos para que na Tua misericórdia o Senhor nos abençoe de tal modo que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesta noite, nos edifique, nos ilumine para compreendermos e colocarmos em prática a Tua palavra. Que o Senhor também, ó Deus, nos ajude a glorificarmos ao Senhor em todas as coisas. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e nos abençoe como igreja. É o que também clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Dentro desse texto, de Êxodo, que nós lemos aí, de 1 a 29, nós vimos que o início ele reforça a ideia da guarda do sábado, e lembramos que nós já estudamos sobre isso, e aqui o ponto dentro da guarda do sábado como um princípio de dependência de Deus. Imagine você estar vivendo em peregrinação no deserto e depender totalmente do Senhor, e ainda ter que um dia simplesmente parar todas as suas atividades para demonstrar que Deus é quem cuida, Deus é quem direciona, ok? E depois nós temos a convocação, então, de Moisés para a construção do tabernáculo, o local de adoração, o local máximo de comunhão, o local onde seria ofertado ao Senhor as ofertas que ele mesmo havia exigido, para onde depois o povo se dirigiria nas festas solenes, onde o holocausto seria realizado e onde toda a vida de fraternidade e comunhão das tribos de Israel aconteceria. Mas vamos lá. Nós sabemos pela palavra do nosso Deus que Deus vê o nosso coração. Nós estamos falando isso desde o início do nosso culto. Salmo 119 diz que o salmista guardava no coração a palavra para não pecar contra Deus. Nós vimos
Jesus advertindo os fariseus e escribas que louvavam com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. E nós temos vários textos na Bíblia que chamam atenção, obviamente, para essa situação de que Deus olha o mais profundo do nosso coração e que, portanto, nós não temos condições de esconder nada. Citei também o Salmo 139, onde Davi pede: Senhor, sonda-me o coração, justamente porque não tem como esconder absolutamente nada de ti e ver se eu estou andando pelo caminho correto. E é um texto específico que é justamente o momento que Deus separa Davi como rei de Israel. Ele envia Samuel até a casa de Jessé, e Samuel estava ali para identificar aquele que Deus havia separado para ser o rei. E ele então vê os irmãos de Davi e acha que pela beleza, pela postura, né, os seus irmãos teriam condições de ser rei. Mas o verso 6, eu vou ler aqui, não precisa abrir, 1 Samuel 16, verso 6 diz: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel falando consigo mesmo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele tinha porte. O verso 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, Deus é o Deus que conhece todas as coisas. E Deus vê o mais profundo do nosso coração. O que significa isso? O que significa dizer que Deus vê o nosso coração? O coração como centro das emoções, das atitudes, da dedicação, né? Existem alguns povos que vão falar de outra forma, mas o coração simboliza esse centro da minha atitude, das minhas emoções, das minhas decisões, dos meus anseios. Quando nós vemos Jesus, né, falando lá em Mateus capítulo 15, de 1 a 9, mostrando que o coração do homem procede todo o mal, não era o fato de não lavar as mãos para comer que contaminava o homem, no contexto lá das tradições judaicas, né? E Jesus estava preocupado com a contaminação espiritual e não com a virose que porventura eles pudessem pegar. Mas Jesus vai explicar ali em Mateus capítulo 15, de 1 a 9, que é do coração do homem que procede todo o mal. E é o alvo aqui a confrontar os fariseus que viviam de aparência. Eles exigiam o cumprimento de tradições pesadas, e por isso Jesus diz que o fardo dele é leve, né, em contraste com o dos fariseus. E eles exigiam, portanto, o cumprimento dessas tradições, e a verdadeira intenção estava longe da sinceridade das ações. Eles adoravam, honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E Deus, na verdade, quer intimidade, quer verdadeira comunhão. Deus olha, irmãos, para as intenções do seu coração. A inclinação de cada atitude e pesa assim as suas obras. De modo externo, né, exteriormente falando, muitas vezes nós podemos ter uma cara de piedade, ter uma forma de nos apresentar como se fôssemos justos e até mesmo demasiadamente justos. Mas Deus está vendo o coração, Deus está vendo a sua intenção, Deus está vendo a inclinação da sua atitude, Deus está vendo aquilo que está lá no mais profundo do seu ser. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos estudado o livro do Êxodo e nós vimos que Deus está treinando o seu povo, treinando inclusive os seus líderes. Deus queria saber se no coração do povo havia a fidelidade necessária para servir ao Senhor. Deus estava provando para ver aquilo que estava no mais profundo daquele povo. Após o episódio, né, do desvio imediato do povo e parte da liderança, ao permitir e adorar o bezerro de ouro, nós vemos Deus então referendando a liderança de Moisés
estabelecendo um calendário para gerar justamente dependência. Por isso o sábado, o guardar do sábado era tão enfatizado aqui, porque gerava dependência, comunhão, consagração e adoração. E aí Deus então determina a construção do tabernáculo, esse lugar central da adoração, onde eles levariam as suas ofertas, mostrando a sua obediência, a sua adoração, a sua consagração, também demonstraria comunhão e, acima de tudo, a sua dependência de Deus. O sábado semanal, que é o que começa aqui, o capítulo 35, também as festas solenes e o próprio tabernáculo apontavam para essa realidade, de que Deus desejava ter um povo dependente, íntimo, consagrado e que o adorasse de coração e não apenas da boca para fora. Agora, qual que seria a reação desse povo quando Moisés chega para ele, no verso 4, e diz, olha, esta é a palavra que o Senhor ordenou, trazei ofertas para Deus. E aí ele faz uma relação lá imensa de ofertas. Qual que seria a reação do povo? Até hoje, né, quando você fala em relação de investir no reino de Deus, muitas vezes nós temos dificuldade. Qual que é a reação que geralmente se vê, né? Lembre-se que eles já haviam murmurado por causa da água, murmurado pela falta de comida, não tinha carne, murmuravam por causa do deserto, murmuraram por causa da liderança, murmuraram por causa da própria lei que Deus havia dado. Será que esse povo, que era um povo obstinado, rebelde, e que Deus jurou, né, que não entraria no seu descanso, conforme diz lá o Salmo, porque eles tentaram o Senhor lá em Meribá. Um povo totalmente rebelde quanto às posturas de Deus. Qual que seria a reação desse povo quando Moisés, o líder que Deus separou sobre esse povo, fala, olha, agora é hora de trazer oferta para a construção do tabernáculo? Será que eles aprenderam a lição após a disciplina no episódio do bezerro do ouro, onde morreu mais de quase 3.000 pessoas e depois tiveram ainda admoestações e exortações duríssimas? Será que eles aprenderam ou não? Nós vemos que o contexto, né, mostra que o texto de Êxodo 35, e para mim é um dos textos mais belos aqui do livro do Êxodo, mostra justamente a ação do próprio Deus em inclinar o seu povo a lhe servir de modo correto. Então, esse capítulo mostra que debaixo ou sob a ação do próprio Deus é possível andarmos de modo a servir corretamente ao Senhor. Agora, se formos tentar fazer isso segundo os nossos próprios desejos, irmãos, segundo a inclinação do nosso próprio coração, esquece. Porque, como nós vimos, Jesus disse, do nosso coração procede todo engano. Nós precisamos, inclusive, da própria ação de Deus para servi-lo corretamente. Enquanto Deus não age em nosso coração, nós pensamos que a nossa vida é nossa. Nós pensamos que aquilo que nós temos é nosso. Nós pensamos que o nosso futuro depende das nossas atitudes e ações. E que o Senhor não é soberano. E que o Senhor não é aquele que cuida. Que o Senhor não é aquele que direciona. Ou seja, nós não aprendemos sobre a dependência, nós não aprendemos sobre a comunhão, nós não aprendemos sobre a consagração, nós não aprendemos sobre a adoração a Deus. Somente debaixo da ação do próprio Deus é que nós temos condições de servi-lo. Nós sabemos, o apóstolo Paulo já disse, que Deus é quem atua em nós, tanto que realiza em nós tanto o querer, ou atua em nós o querer e o realizar. É Deus quem age. Porque se Deus nos soltar ou nos deixar de acordo com o nosso próprio desejo, primeiro, nós vamos seguir um caminho totalmente distinto do Senhor de perdição. E segundo, nós vamos ficar longe de Deus. Nós poderemos até honrar o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração permanecerá distante do Senhor. O texto diz
que toda a congregação estava reunida, né? Moisés convocado, toda a congregação dos filhos de Israel, diz o verso 1, fala sobre a guarda do sábado como instrumento da dependência de Deus, e depois apresenta uma ordenança que Deus havia dado, exigindo uma postura do seu povo. E a partir do verso 20, nós temos o registro de como que o povo respondeu e qual que foi a intenção que eles tiveram diante dessa ordenança que Deus traz para eles de cada um tomar e trazer uma oferta para o Senhor. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar contigo. As características de um coração de um servo de Deus. Né? Um coração do servo de Deus, ele tem algumas características. Eu quero tratar justamente disso com você. Quando nós olhamos para o texto, a palavra coração aqui aparece em vários momentos, tá certo? Lá no verso 5, por exemplo, diz: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração. Né? E aí depois você tem lá no verso 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, veio todo homem cujo coração o moveu, cujo espírito impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Verso 22. Vieram homens e mulheres, é a primeira vez que se agrega essa ideia de homens e mulheres na adoração, né, e no serviço, todos dispostos de coração. E aí trouxeram, e aí aponta para um monte de situações lá. Verso 26. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Vamos ver mais. Verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então o texto vai falar do coração. E vai mostrar, irmãos, que esse coração de um servo possui algumas características. E é justamente essas características que eu quero chamar a sua atenção e ao mesmo tempo te conduzir a refletir, a fazer uma autoanálise. Como está o teu coração diante de Deus? E dependendo daquilo que nós estudarmos, se o seu coração estiver diferente desse coração que Deus espera que você tenha, que você clame: Senhor, então mude o meu coração. Porque só Deus pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração susceptível à ação do seu Santo Espírito. Um coração sensível ao seu Espírito. A primeira característica, então, que eu quero chamar a sua atenção, de um coração daquele que está debaixo da ação de Deus, de um servo verdadeiro de Deus, é que esse coração é um coração sensível. Ele está sensível ao toque do próprio Deus. O texto do verso 21 vai dizer: e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta do Senhor. Veja que esse coração desse homem, o espírito desse homem está sensível à palavra de Deus. Deus apresenta uma ordenança, um convite a participar da construção do centro da adoração, do tabernáculo, que é sinônimo aqui do lugar de adoração, ou da obra do Senhor, de um modo específico, e aqueles que então estão sensíveis, que têm um coração sensível, o próprio coração os moveu, o próprio espírito deles os impeliu a trazer uma oferta ao Senhor. Um coração sensível ao apelo divino, um coração sensível à causa pela qual Deus o chamou. O verso 26 também mostra a mesma situação no caso das mulheres, né? E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Pessoas que talvez não tinham nada a ofertar, mas tinham a habilidade de fazer alguma coisa, se sentiram
sensibilizadas a se envolver nessa obra maravilhosa que Deus havia chamado, que era a construção do tabernáculo. Hoje nós também temos uma missão, irmãos. Nós também somos chamados a servir ao Senhor. Nós temos uma obra para realizar. E nós precisamos também, como servos e servas do Senhor, ter um coração sensível. Porque se não tivermos um coração sensível ao apelo de Deus, à causa de Deus, à obra de Deus, nós vamos ser simplesmente espectadores. Nós simplesmente veremos Deus usando outras pessoas. Nós simplesmente veremos Deus fazendo o cumprir da sua vontade, fazendo história através de outros. Porque se nosso coração é duro, nós sempre vamos querer saber o que eu vou ter em troca. Eu não tenho um coração sensível ao apelo de Deus, à chamada da ordenança de Deus. A primeira característica de um coração, de um verdadeiro servo de Deus, é que o coração dele está sempre sensível. O que eu posso fazer para o Senhor? Meu coração me move, o meu espírito é impelido a trazer a oferta ao Senhor ou a realizar aquilo que o Senhor me deu. Nós vemos então, um coração sensível, é um coração que vive na dependência do Senhor. Irmãos, imagine que situação. Eles estavam no deserto. Imagine você, peregrino, sem casa, sem terra, sem país, e ainda ser convocado a ofertar. O coração sensível, ele não está preocupado com a realidade que ele está. Veja aqui o exemplo das mulheres. Talvez elas não tinham o que ofertar, mas elas ofertaram a habilidade que tinham para fazer o que precisava ser feito. Um coração sensível, ele me conduz a não olhar para a minha realidade. O dia que eu for rico o suficiente, eu quero ofertar ao Senhor. Não. O coração sensível, ele me move, ele me impele a fazer o que precisa ser feito, a ouvir o apelo divino, a ser sensível à causa do Senhor. Eu fico imaginando, eu falo de mim, se eu estivesse entre esse povo, fui retirado do Egito, estou vivendo no deserto em tendas, toda hora tem que ficar montando, desmontando essa bendita tenda, porque a coluna de fogo ou a nuvem se move, aí eu desmonto, monto de novo, paro. Tem que viver na dependência. A única coisa material que tenho foram os despojos que eu tomei do povo do Egito, o pouquinho de ouro que eu consegui pegar, talvez um pano, um tecido, uma pedra preciosa, alguma coisa assim, ouro, prata ou bronze, e agora eu sou convocado a ofertar ao Senhor para construir um tabernáculo. Irmãos, alguém com coração insensível nunca se envolveria com essa obra. Para se envolver com essa obra, nas condições que eles estavam, precisava ter esse coração sensível. Sensível ao apelo de Deus, ao toque de Deus, à causa para a qual Deus o chamou. Somente um coração sensível à grandeza e ao propósito da obra seria movido num contexto tão difícil como esse. E é assim que nós observamos, né? A tarefa do Senhor ainda é grandiosa. A obra do Senhor ainda é grandiosa. Nós temos muitas coisas ainda para fazer para a honra e glória do Senhor. Seja como igreja local, seja para alcançar aí cidades que ainda não têm igreja, ou até mesmo no envio de missionários para atender outros locais, para que o nome do Senhor seja exaltado a partir da pregação fiel do Evangelho e da sua palavra. E muitas vezes nós olhamos para a nossa realidade e vemos que estamos no deserto, que ainda estou morando em tenda, eu não tenho aquela casa de alvenaria, aplanada, né, do jeito que eu gostaria, com a área de lazer no fundo, a piscina de não sei quantos 1000 litros, o carro na garagem, e de repente eu tenho que ofertar ao Senhor.
somente um coração sensível à grandeza e ao propósito da obra realmente será movido para obedecer à ordenança do Senhor. Primeira característica que você precisa ter para ser um crente: aquilo que você é, aquilo que você tem, já foi comprado na cruz. Se você é alguma coisa, se você tem alguma coisa, é porque Deus assim o fez. Tudo que somos, tudo que temos, lhe pertence. Se não temos nada, é dele. E se temos tudo, também é dele. E mesmo que não tenhamos nada, se você tem um coração sensível, você fará como as mulheres do verso 26. As mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam o pelo de cabra. Talvez a única coisa que você tenha para ofertar ao Senhor é a sua mão de obra para fiar pelo de cabra. Não importa, porque Deus não vê o exterior, Ele vê o coração. Como a viúva pobre que depositou lá apenas algumas moedinhas no gasofilácio, Jesus diz, ela deu mais do que todos os outros. Porque o homem vê o valor, mas Deus vê o coração. A segunda característica, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção de um coração do verdadeiro servo, é que além de ser um coração sensível, é um coração disposto. Verso 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas vermelhas, peles de todos os animais, todo aquele que fazia oferta de prata ou bronze por oferta ao Senhor a trazia, todo possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra de serviço trazia. As mulheres traziam estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engastes, e por aí vai. Aromas, azeite e tudo mais. Um coração disposto. Você pode ter até o coração sensível. Muitas vezes você vê a grandeza da causa do Senhor. Muitas vezes você está sensibilizado em querer fazer algo a mais para o Senhor. Mas se você ficar simplesmente nessa postura da sensibilidade, você pode até chorar por causa da causa, você pode até orar por causa da causa, mas se o seu coração for apenas sensível e não for disposto, vai ficar por aí. O coração disposto é aquele que age. O coração disposto não fica apenas inclinado à causa, mas ele se move em apoiar, ele se move em fazer. Tem muita gente que tem o coração sensível, é verdade. Ai, se eu pudesse fazer mais. Ai, se eu pudesse investir mais. Se eu pudesse pregar mais. Se eu pudesse me envolver mais nos ministérios. Isso, às vezes, é um coração sensível. A pessoa sente aquilo de fato. Ela foi movida, ela foi mexida. Ela tem um sentimento verdadeiro pela causa. Mas, se não tem um coração disposto, ela só vai ficar nisso. Agora, a característica do verdadeiro servo de Deus é que, além de um coração sensível, ele tem um coração disposto, um coração que age, um coração que faz aquilo que precisa ser feito. Essa postura já havia sido indicada por Moisés, né? Se você olhar lá no verso 5, ele diz, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Moisés vai dizer isso no verso 5. Ó. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Porque se você não desejar realmente colocar isso em prática, amigo, vai ficar só na intenção. E essa postura, que já fora indicada por Moisés, também é confirmada no verso 29. Veja lá o verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs, ou seja, o coração disposto para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado. Então veja, esse texto que diz todo homem e toda mulher, aponta para nos mostrar que não foi todas as pessoas, mas somente aqueles,
que tiveram um coração disposto é que trouxe. Provavelmente muita gente ficou sensibilizado. Mas quem trouxe foi aquele que possuía a segunda característica do coração, que era o coração disposto. Além de um coração sensível, Deus deseja que você tenha um coração disposto. E aí diz, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta ao Senhor. Existe aí uma diferença entre o coração sensível e o coração disposto. Como eu já disse, você pode até chorar por uma causa, mas se você não fizer nada, o que adianta? Muita gente tem coração sensível, mas para ser um coração segundo o desejo de Deus, o coração, além de sensível, ele também precisa ser um coração disposto. Terceira característica aí do coração do servo de Deus. Vamos lá. Coração voluntário. Um coração voluntário. Além de ser um coração sensível, além de ser um coração disposto, precisa ser um coração voluntário. Verso 5 vai dizer, né? Capítulo 35, verso 5. Tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, vírgula, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Tem gente que tem um coração sensível, que chora pela causa. Tem gente que, além do coração sensível, tem um coração disposto e até faz alguma coisa, mas faz por constrangimento, faz por peso, faz porque, puxa vida, se eu não fizer, né, vai ficar feio. Puxa, eu vi que o Kleber fez, agora eu não vou fazer, então eu tenho que fazer também. Ou seja, ele não está fazendo de modo voluntário, ele está fazendo porque ele se sente pressionado, porque ele se sente obrigado. E o coração que agrada a Deus não é aquele que faz as coisas obrigado, mas é aquele que faz de modo voluntário. O verso 29 também diz, né? Os filhos de Israel trouxeram oferta, o que está escrito aí? Voluntária ao Senhor. Deus, ele olha para o seu coração, meu amigo. Você pode até fazer muita coisa para o Senhor, mas se o seu coração não tiver essas características, é tudo enganação, é tudo hipocrisia. Nós temos os fariseus, os escribas que faziam muita coisa para o Senhor, mas só da boca para fora, só para se aparecer. E Deus está olhando o seu coração. E ele tem que olhar e ver o seguinte no seu coração: um coração sensível, que chora pela causa, mas que não fique só nisso, tem que ser um coração disposto, que haja em favor da causa. E um coração que não age por segundas intenções ou porque foi constrangido a fazer, mas faça de modo voluntário. Nada de obrigação, nada por constrangimento, mas sim de modo voluntário. É deste modo que Moisés havia predito, voluntariamente. O próprio apóstolo Paulo também usa esse mesmo princípio lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, quando ele está falando da contribuição no contexto de ajuda a Jerusalém, e ele então vai dizer que Deus se alegra, se agrada daquele que dá com alegria. E o texto vai dizer assim, eu vou ler para você. 2 Coríntios 9, verso 7, não 27, perdoe. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, fazer de modo voluntário. Fazer de coração, não por tristeza ou por necessidade. Só corrija aí, que é o verso número 7 e não 27, tá bom? Você que está anotando aí. Então, irmãos, Deus que olha o nosso coração,
deseja ver em nosso coração um coração sensível à causa, disposto a agir pela causa, mas de modo voluntário, sem peso, sem obrigação, sem constrangimento, não por tristeza, mas com alegria, de modo voluntário. E a quarta característica, o quarto ponto, ou a quarta característica, e não menos importante, é que o seu coração, além de ser sensível, além de ser disposto, além de ser voluntário, ele precisa ser um coração obediente, fazer do jeito que Deus quer. Você não pode fazer do jeito que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Ah, Deus mandou trazer uma oferta tal. Ah, eu não posso trazer uma oferta diferente. Não, ele pediu a oferta tal. Veja aí o verso 4. Né? Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Então, se tem uma ordenança, o meu coração tem que ser obediente. O verso 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Não era para... não deu tempo de fazer o altar do holocausto. Não, meu amigo. Você vai obedecer ao Senhor. Não tem... E Deus já havia decretado todos os projetos, inclusive para todos os utensílios. Mas nós não podemos fazer diferente. Eu tive uma ideia aqui. Vamos... Não. Deus quer um coração obediente. E o verso 29 que nós lemos, que além de ser voluntário e disposto, né? Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração dispôs, para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado. Uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado. Um coração sensível, um coração disposto, um coração voluntário e um coração obediente. Eles ofertaram aquilo que Deus havia ordenado para eles. Eles fizeram justamente o que tinha que ser feito do jeito que tinha que ser feito. Mesmo ele sendo sensível, disposto e voluntário, as ofertas manifestavam também esse coração obediente. Ofertaram justamente o que o Senhor pediu. O foco, irmãos, é que toda oferta primeiro foi feita ao Senhor. Ninguém fez aqui para se aparecer. Se você observar aí, verso 21. Veio todo homem cujo coração moveu, cujo espírito impeliu e trouxe oferta a quem? Ao Senhor, para a obra da tenda da congregação. Verso 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro a quem? Ao Senhor. E isso chama a atenção que era uma oferta em obediência à ordenança do Senhor, de acordo com a ordem dada por Deus. O verso 24, todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao ou para o Senhor a trazia. Ninguém trazia para Moisés, ninguém trazia para Arão, ninguém trazia por causa do seu vizinho ou para aparecer, mas fazia de modo obediente e por isso trazia tudo ao Senhor. O foco é que toda oferta foi feita ao Senhor como o próprio Deus havia ordenado. Verso 29 ainda diz, para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. Irmãos, como que você tem servido ao nosso Deus? Como que tem estado o seu coração? Como que é o teu coração diante de Deus? Tem sido um coração de servo? Nós vimos que nessa caminhada que estamos fazendo em Êxodo aqui, Deus treinando o povo, e agora sobre a própria ação de Deus, esse povo demonstra um coração conforme agradava ao Senhor, um coração sensível, disposto, voluntário, obediente. Um coração de servo. E como que é o teu coração?
Você tem feito as coisas para Deus, para a sua própria glória ou para a glória do Senhor? Ou você não tem nem feito nada para o Senhor? Você está preocupado em manter aí o seu anel, a sua fivela, o seu pedaço de pano de estofo, de púrpura, a sua pele de carneiro de tinta vermelha, o seu pelo de cabra? Como que está o teu coração? Para servirmos ao Senhor, irmãos, precisamos de um coração sensível ao próprio mover de Deus, disposto a agir de modo voluntário e obediente. Poderia colocar aqui ainda, irmãos, mais uma característica. Mas eu entendo que o fato de ser obediente já está embutido. Mas se você der uma olhada comigo, aqui no capítulo 36, você vai ver assim, no verso 4, falando daqueles que estavam envolvidos com a obra. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Veja que na hora da execução, nós vamos ver isso semana que vem, Deus separou um grupo específico para fazer isso, né? Todo homem sábio que se ocupava em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés, presta atenção no que eles dizem agora, que reflete a postura do povo. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, presta atenção na ordem, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Então nós poderíamos acrescentar aqui um coração liberal, um coração que dá além. Mas eu prefiro englobar isso no coração obediente. Agora, veja que situação maravilhosa em relação à obra do Senhor. Imagine chegar um tempo que você tem que falar assim, as agências missionárias começam a recusar missionários. Gente, nós temos muitos missionários. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro. Não tem mais campo para mandar missionário. Por favor, fique na sua casa. Imagine isso. Ou a igreja falou, gente, por favor, pare de dizimar, pare de dar ofertas, porque nós já suprimos todas as necessidades dos pobres, dos desvalidos. Aqueles que assistem à obra do Senhor já têm recursos suficientes. Imagine essa situação. Só foi possível Moisés dar essa ordem para parar, para proibir o povo de ofertar para a obra do Senhor, porque esse povo demonstrou ter um coração sensível, disposto, voluntário, obediente, e obediente de tal modo que também demonstra a sua liberalidade. O próprio Deus, irmãos, pode nos dar um coração assim. Para terminar, quero ler contigo o texto que está aí projetado. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Ezequiel 36, verso 26 e verso 27. Deus falando: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observeis. Nós somente seremos servos verdadeiros, com coração, segundo o coração de Deus, à medida que o próprio Deus transformar, nos dar um novo coração. É isso que nós cantamos no louvor dessa noite. Dá-me um novo coração, um coração igual ao que o Senhor quer que eu tenha. Que segundo o texto de Êxodo 35, nos mostra que é um coração sensível, disposto, voluntário e obediente. Como está o teu coração? Eu não quero saber da sua aparência. Eu não quero saber do externo. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Irmãos, nós estamos diante, as circunstâncias da vida nos uniu e nos conduziu para juntos realizarmos uma obra. A Igreja Presbiteriana Reformada é uma missão que recebemos. Não é minha. Vocês que estão desde o início sabem que eu que fui convidado para acompanhá-los. E essa obra pode ser um instrumento poderoso para a nossa região, a plantação de novas igrejas, em fidelidade às Escrituras, preocupado em agradar a Deus e não a homens, em ter a palavra como a fonte guardada no coração para não pecarmos, sola a Escritura, para agirmos de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, exaltado através de uma igreja fiel, santa. Mas como está o teu coração? A obra para a qual o Senhor nos chamou e confiou. Seu coração está sensível? Seu coração está disposto? Seu coração é voluntário? O mais importante, o seu coração é obediente? Se não, clame ao Senhor: Pai, dá-me um novo coração. Um coração igual ao coração que o Senhor quer que eu tenha. Sensível, disposto, voluntário e obediente. Se não, simplesmente clama: Senhor, me dê um coração quebrantado. Sonda-me para ver se eu não estou me desviando. Porque o meu desejo é que quando o Senhor olhar para mim, veja o meu coração. E que ele seja sensível, disposto, voluntário e obediente. Amém? Ainda tem algum texto que eu quero chamar a sua atenção. Para a gente finalizar, Deuteronômio, capítulo 30, para você ver quanto que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Eu vou ler aqui rapidamente para você preste atenção, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, verso 6 diz: O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Se porventura o seu coração não consegue ser sensível, disposto, voluntário e obediente, pede: Senhor, mude o meu coração, consagre o meu coração, para que eu possa te amar de todo o meu coração e viver na tua presença. Jeremias capítulo 3, verso 15. Fala a liderança de um modo especial, né? Fala a mim também de um modo especial.
Jeremias 3,15 diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Que apacente a igreja, as ovelhas do Senhor, segundo a palavra do Senhor. E 1 Samuel, capítulo 2, verso 35, falando a respeito do próprio Samuel. Deus diz assim para Eli: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Para sermos uma igreja abençoada, irmãos, o pastor precisa ser conforme o coração de Deus. Aqueles que trabalham, servem ao Senhor, precisam proceder segundo o coração e a mente do próprio Deus. E os membros precisam ter o coração circuncidado pelo Senhor, consagrado pelo Senhor, para que o coração seja de fato sensível, disposto, voluntário e obediente. Que o Senhor nos dê esse coração.